Boa noite, Mariana. Obrigado à Rede Bandeirante pelo convite. Importantíssimo papel na democracia para aquecer um pouco essa campanha. Está precisando, né, de todos. Bom, primeiro, meu boa noite aos telespectadores, aqueles que estão nos assistindo hoje. Depois, os meus cumprimentos à TV Bandeirantes, à Rádio Bandeirantes, enfim, a todo o sistema Bandeirantes, por organizar esse debate. Marcelo, no seu programa, você diz que tem que acabar com as milícias, enfraquecendo seus braços econômicos. Eu gostaria que você explicasse essa proposta. Presidi a CPI das milícias em 2008, foi uma CPI que teve um efeito muito grande, ao contrário de outras, não acabou em pizza. Essa CPI teve um impacto muito grande, tornou muito conhecida, virou até filme, o Tropa de Elite 2, mas é importante dizer que a realidade é muito pior do que o que é apresentado no filme, né? Foram mais de 200 pessoas indiciadas, gerou a prisão de 680 milicianos de 2008 para cá, entre eles deputados, entre eles vereadores, nenhum deles do meu partido. Mas, enfim, é máfia. Milícia é máfia. E braço econômico quer dizer domínio das vans, quer dizer o domínio do gatonete, quer dizer a extorsão direta. Muitas das milícias têm agiotagem. As vítimas da milícia são fundamentalmente populações mais pobres, populações mais isoladas. Não tem milícia na Zona Sul porque o Estado se faz mais presente. Então é uma atitude mais covarde ainda, porque se dá com os mais necessitados do Rio de Janeiro. E as milícias só cresceram porque a elite política viu benefício nisso. Ajudou a eleger muita gente, ajudou a eleger muito prefeito, inclusive, aqui no Rio de Janeiro. Então, nesse sentido, é importante que a gente entenda que se não tirar o braço econômico deles, se o Estado não regulamentar o transporte alternativo, por exemplo, através de licenças individuais, se não tirar o gatonete dessas pessoas oferecendo entretenimento adequado para que não puna só o morador, para além das prisões, ter uma ação que tire o domínio territorial e o domínio econômico dessas pessoas. Se isso não for feito, não vai adiantar. Só para você ter uma ideia, Rodrigo, o número de milícias aumentou de 2008 para cá, apesar das prisões. Então, ainda é uma ameaça concreta à sociedade. Eduardo, está muito caro viver no Rio de Janeiro, né? Isso é a opinião de todos. Você que está nos assistindo sabe o quanto está caro viver no Rio. E o pior, muitas vezes a gente não tem o retorno do que pagamos. Não temos um retorno adequado na saúde pública, não temos um retorno adequado na educação, mas também não temos um retorno no transporte. E aí diz respeito diretamente à questão da prefeitura. Na sua gestão, você vem insistindo no modelo rodoviário. Por que você insiste no modelo rodoviário e não no modelo sobre trilhos? Por que o seu silêncio diante da opção do governo do Estado, do mesmo PMDB que você faz parte, em relação à linha 4 do metrô? Por que você não se manifestou em momento algum num debate que toda a sociedade do Rio de Janeiro se levantou, as associações de moradores debateram, foram contrários ao projeto? Dizer que o metrô é estadual não serve, porque o cidadão que usa o metrô é da nossa cidade, é da sua, é da minha, né? Não existe o cidadão estadual. Então, por que o seu silêncio em relação ao metrô e por que a insistência no modelo rodoviário? Bom, vamos lá, vamos tentar reviver um pouco aqui o que aconteceu no Rio de Janeiro nos últimos 3 anos e meio em relação ao transporte, né? Desde do governo do Lacerda, quando acabaram com as lotações e fizeram 60, 70 empresas de ônibus, esse modelo não tinha mudado no Rio de Janeiro. A Prefeitura do Rio, no meu governo, pela primeira vez faz um processo licitatório e a cidade, 4 consórcios assumem 4 diferentes áreas da cidade. Primeiro, o BRT já implantado, o Transoeste, 56 quilômetros. Hoje, o morador de Campo Grande, de Santa Cruz, ainda de Campo Grande não, em breve, de Santa Cruz, de Guaratiba, de Sepetiba, está demorando 1 hora e meia menos para chegar no seu trabalho, aquele que vai em direção à Barra da Tijuca. Em breve vai ser isso com a Transcarioca, em breve vai ser isso com a Transolímpica e com a Transbrasil. Pelo visto, o silêncio em relação ao metrô vai continuar, né? É transporte de massa. O ônibus não é transporte de massa, nem no Rio de Janeiro, nem em lugar no mundo. Você sabe disso, vocês viajam muito no PMDB. Se você for para Paris, para Londres, lugares que são muito frequentados por lideranças políticas do Rio de Janeiro, vão perceber que o metrô funciona. Não é ônibus transporte de massa, é metrô, é sobre trilhos. E aí eu quero dizer que a licitação que você fez em 2010 para os ônibus, que indicou o BRT, e o BRT vocês anunciam que vai carregar 30 mil por hora, e o BRT tendo 160 vagas, só se passar um BRT a cada 20 segundos. Então não é verdade o que vocês dizem, né? Não é verdadeiro isso. O endereço de todos os consórcios é o mesmo. Abriram o CNPJ no mesmo dia. Abriram conta no mesmo banco e no mesmo dia. Quem diz isso é o Tribunal de Contas, na licitação do seu governo, para as empresas de ônibus. E vocês se calam diante do metrô, que esse sim daria uma alternativa de fato à cidade do Rio em termos de qualidade de transporte. E além disso, Eduardo, você lembra, eu entreguei o relatório da CPI nas suas mãos.
e disse para você, faça a licitação das vans individualmente. Você não só não cumpriu, isso foi em 2008, como em 2009 você se reuniu com uma série de pessoas indiciadas no relatório da CPI, alguns deles já estão presos hoje, e fez a licitação por cooperativas que pertenciam a essas pessoas. Então, hoje, o caos no transporte alternativo tem uma forte responsabilidade sua. O governador Sérgio Cabral está fazendo a linha 4 do metrô, ligando o metrô até a Barra da Tijuca. O prefeito não é comentarista daquilo que se faz na cidade. O prefeito trabalha e busca trabalhar em parceria para se implementar. As pessoas, você vai ter sempre o debate, vai ter sempre alguém achando essa ou aquela opinião acerca do metrô. O metrô é fundamental e por isso a Prefeitura do Rio está apoiando a implementação da linha 4 metrôs, mais BRT, mais tudo que nós estamos fazendo, certamente vai permitir a população se locomover com mais qualidade. Então não fazia sentido você chamar de transporte alternativo, porque não tem alternativa alguma. Ou você pega a van ou não vai para lugar nenhum, você fica em casa, só tem a van. Por isso que deixou de chamar de transporte alternativo. Não é porque está integrado a um sistema de transporte, porque isso é uma brincadeira. Quem conhece o Rio de Janeiro sabe que não há qualquer tipo de integração nesse sentido. O BRS, ele é um sistema, para que todo mundo lembre, né, do corredor exclusivo, que é válido, isso já existe em várias cidades brasileiras e outras cidades do mundo há bastante tempo, mais de 20 anos, é uma boa medida, nós achamos que é válido. Só tem um detalhe em relação ao BRS. Em todos os lugares onde foi apresentado o BRS, o que ele gera? Ele gera uma redução do custo das empresas de ônibus, né? Tem uma quantidade menor de ônibus, e esse é o objetivo, é fazer com que circule menos ônibus. Se o custo da empresa diminuiu, por que a passagem não reduziu? Pelo contrário, no Rio de Janeiro a passagem aumentou acima da inflação. Isso mostra o quanto o poder público do Rio de Janeiro está submetido aos interesses dos empresários de ônibus. E é por isso que o sistema de transporte vem piorando sistematicamente. E é por isso que não se investe num transporte sobre trilhos, que seria, evidentemente, a alternativa para o Grande Rio. E aí, em termos de transporte, você só pode pensar o Rio em termos metropolitanos. Não adianta pensar o Rio só na cidade e, o pior, submetido a interesses econômicos que são dos mais nefastos para a cidade. Por fim, é preciso democratizar a cidade, é preciso debater com a sociedade, é preciso criar conselhos, inclusive de transporte, para que a cidade tenha mais participação, tenha mais democracia, tenha uma outra concepção de gestão pública, menos autoritária, menos arrogante e mais participativa. Sem dúvida, as soluções vão aparecer a partir do momento que a população participar. O que vocês vão fazer para acabar com essas buraqueiras? Candidato Otávio Leite, o senhor tem 1 minuto e meio agora para responder a pergunta. Me permitam a licença, Geni. Cada vez fica mais velha, as pessoas precisam andar nas ruas de uma maneira mais tranquila possível. Tem que arejar. Nós vamos fazer um belo programa de reformulação nas calçadas, ouvindo o cidadão para identificar quais são as prioridades. Nós vamos, a senhora pode acreditar. E é por essas bandeiras que eu peço o voto de vocês. Procurem na internet, procurem a minha vida, procurem saber tudo que eu fiz, que vocês estejam certos que estão à frente de um homem limpo e honrado. Hoje é pré-histórico. Cheque na internet. Olha, Aspásia, de fato, respeito muito a sua história e as suas propostas. Mas gostaria de falar um pouquinho da minha história. A saúde, infelizmente, é uma emergência. Os dados da cidade do Rio de Janeiro são os piores das capitais no Brasil. Candidata Aspásia Camargo agora tem 2 minutos para responder a pergunta. Pode responder. Rodrigo, você me conhece, você sabe que a saúde no Rio de Janeiro quebrou em 2005. E ela quebrou porque nós fizemos uma municipalização que não tínhamos como honrar os nossos compromissos e pagar pelos que nós recebemos Olha, Aspásia, você tem toda a razão. E se vocês quiserem um dado muito concreto, eu vou dizer a coisa mais chocante. Nós temos hospitais demais no Rio de Janeiro. Acho que nós temos que confiar nos empresários e ouvi-los, porque eles são muito experientes e sabem perfeitamente em que local devem se situar. É o esgoto que está correndo solto, os rios estão sendo acimentados para que o esgoto corra mais rapidamente. Candidata, seu tempo acabou. Candidata Aspásia, candidata Aspásia, pedir para a senhora. Marcelo, a Prefeitura do Rio, que não gastava nenhum recurso com publicidade, no último ano gastou quase 100 milhões de reais. Eu gostaria de saber sua opinião sobre esse gasto abusivo e desnecessário
dos cariocas. 13.000% na verba de publicidade não se justifica. 90 milhões para fazer propaganda de governo é você pegar um dinheiro que é público e usar para um interesse que é privado. Agora, isso passa fundamentalmente de uma concepção de poder público. E aí, o desgaste da política está muito forte. Todo mundo sabe disso. O desgaste do partido político, o desgaste da imagem do político. Não é à toa, a gente está vivendo agora todo esse episódio envolvendo o mensalão. Aliás, a gente é favorável que se investigue o mensalão de vários. O mensalão do DEM lá de Brasília, o mensalão dos tucanos de Belo Horizonte e esse que também está nas mãos agora do Supremo. Então, a gente acha que tem que ser investigado para todo instante. E a imagem da política não pode ser fruto de marketing. Por isso que é bom o debate. Essa verba de publicidade deveria ser uma publicidade de interesse público e não de interesse privado de promoção pessoal. Numa cidade que, como já foi lembrado aqui, segundo o Ministério da Saúde, tem o pior atendimento da saúde pública do Brasil, que na educação não está distante. O IDEB do ensino fundamental coloca o Rio de Janeiro como o pior estado em toda a região, Sudeste, Centro-Oeste e Sul, do ensino fundamental. Por que verba de publicidade não é utilizada para a campanha de coleta seletiva de lixo, que o índice do Rio de Janeiro é ridículo, menos de 1% de lixo coletado seletivamente? Por que essa verba de publicidade não é utilizada em termos de campanha de esclarecimento contra a dengue, que nós fomos a única cidade do Brasil inteira com epidemia de dengue? Por que essa publicidade não é utilizada como instrumento de enfrentamento da tuberculose? O Rio de Janeiro é a cidade com o maior número de casos de tuberculose no Brasil inteiro, e é uma questão social gravíssima que nos remete ao início do século passado. Terminamos aqui mais um bloco do debate com os candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos.